Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de novembro de 2023, nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Esse livro maravilhoso. Nós estamos estudando a parte que trata da inibição. E hoje nós vamos estudar, iniciando na questão 58. 58, né? Item 58. Eu vou pedir, Denise, pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Então, vamos sintonizar nossos pensamentos ao alto, sempre gratos ao nosso Pai, por toda a oportunidade que temos de nos juntarmos, nos unirmos, com o pensamento voltado ao nosso Mestre Jesus, procurando aprender, procurando refletir, assimilando na nossa vida, no nosso dia a dia, todas essas lições, fazendo com que sejamos, Senhor, homens melhores, amando os nossos irmãos e procurando acertar, mesmo com que algumas vezes a gente faça algumas bobagens, né? Que a gente sabe, mas é que nós estamos procurando, estamos na vontade de melhorar, fazer o melhor que nós pudermos, dando qualidade à nossa existência, né? Para que possamos mais tarde poder ficarmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que nós podemos fazer na nossa melhoria pessoal. Então, Pai, essas lições desses irmãos nossos que nos são trazidos, para que possamos refletir, possam ser absorvidas por todos nós, nos trazendo melhoria em nosso ser. Obrigado, Senhor, por Tua presença constante em nossos corações e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui estudando, né, a questão 58 do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Novamente estou apresentando aqui, né, Qualidade da Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Na questão 58, essas questões fazem parte da segunda parte do livro, que é quando o Divaldo Pereira Franco vai responder às perguntas da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, eles fazem a seguinte pergunta ao Divaldo: sinto a inspiração, mas em seguida vem a inibição. Descreve o médium. E logo depois vem o conflito e a frustração. A minha intenção é colaborar, estar disponível. No entanto, não consigo vencer a inibição. O que devo fazer? E aí Divaldo responde: deve-se partir da seguinte premissa. Primeiro vem a inspiração. Inspiração é o que vem de fora até para dentro, né? O que vem da espiritualidade para nós. Deve-se partir da seguinte premissa. Primeiro vem a inspiração, depois é que chega o conflito. Neste interim, diga para si mesmo: eu posso dizer palavras de paz e edificação. Então, se você sente que a inspiração chegou até você, né? O que seria inspiração? A colaboração dos amigos espirituais. E depois vem a inibição, então a pessoa diga para si mesmo: eu posso dizer palavras de paz e edificação. Quando o doutrinador para
que a mente dos componentes da prática mediúnica não permaneça vazia, sugere, oremos, porque às vezes o doutrinador fala assim para a equipe, né? Oremos, vamos levar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar na espiritualidade, vamos pensar em Jesus. Ele está dizendo que oremos. Então, quando o doutrinador faz essa sugestão, e o médium, neste momento, sentir o impulso de falar, estando dentro do tempo estabelecido para comunicações de entidades felizes, deve abrir a boca e deixar fluir o que vem na mente. Quando ele está falando agora, muitas vezes, sobre aquele momento após a reunião, que é o momento dos benfeitores darem a sua comunicação. Então, às vezes o médium está ali, né, termina o trabalho, e naqueles 5 minutos é o momento dos benfeitores, dos amigos espirituais virem dar uma orientação. Aí o médium fica em silêncio, de repente ele sente aquela inspiração chegar, mas aí ele fica inibido e não fala nada. Então, ele está dizendo, quando termina-se o trabalho, o doutrinador, né, fala algumas palavras e diz assim, agora vamos ficar todos em prece, aguardando a comunicação dos mentores. Então, é nesse momento. Se nesse momento é um momento que a inspiração chega, antes da inibição. Primeiro vem a inspiração, depois vem a inibição, né? Então, nesse momento que ele se sente inspirado, ele deve falar, estando dentro do tempo estabelecido para as comunicações das entidades felizes. Ele deve abrir a boca e deixar fluir o que vem na mente. Se não for um espírito desencarnado, é o espírito do médium dizendo palavras salutares e benéficas, que todos irão ouvir. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que nós temos uma bagagem milenar, e quando eu digo milenar, não é de 1000 anos, não, gente. A gente usa o termo milenar, né? Mas como sinônimo de muitos milhares de anos. Então, nós já temos dentro de nós um conteúdo. Então, na hora que o doutrinador diz, gente, agora, terminadas as comunicações, vamos manter silêncio, vamos levar o nosso pensamento ao alto, né? Vamos orar e aguardar que os espíritos benfeitores se manifestem. Vindo a inspiração, abre a boca e fala. Logo, senão daqui a pouco vem a inibição e você não fala mais nada. Sem se preocupar se quem está dando a comunicação é um benfeitor ou se é você mesmo. Mas aí a pessoa, mas eu não tenho nada para falar. Como não tem? Você não é, como no estudo de ontem, foi dito, nós não somos tábula rasa. Nós não somos tábula rasa. Nós temos uma bagagem milenar de conhecimentos e podemos, sim, dar uma instrução, uma palavra edificante, esclarecedora e consoladora. Então, se você sentir um impulso, não interessa se quem está ali trazendo aquele pensamento é o benfeitor ou se é o médium. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Ele diz aqui, se não for um desencarnado, um benfeitor, é o espírito do médium dizendo palavras salutares e benéficas, que todos irão ouvir. Se não vier nenhum nome para rotular no final, não diga. Veio aquela mensagem. Ah, não disse quem foi, não tem problema. Pode até ser um benfeitor que não quis se identificar, como pode ser o próprio médium. Não importa quem é o mensageiro, o importante é a mensagem. O grande. Aí ele vai dizer aqui, o Divaldo, vamos prestar bem atenção nisso aqui. O grande fator, o grande motivo inibidor é a preocupação que sentimos a respeito da opinião dos outros. É o nosso melindre.
é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. É isso que muitas vezes nos inibe na hora de dar mensagem. Entendeu? O que será? Será que o pessoal vai achar do que eu falei? Será que alguém vai achar que não foi o benfeitor? Será que alguém vai achar que é um processo anímico? Será que alguém vai achar que eu estou mistificando? É o que ele está falando aqui. O grande fator inibidor é a preocupação que sentimos a respeito da opinião das outras pessoas. Porque, vamos e convenhamos, muitos de nós ainda ficamos preocupados com o que a torcida do Flamengo vai falar de nós. Não é? A gente ainda fica preocupado. Se eu sair com essa roupa, o que será que o povo vai pensar? Se eu botar esse batom vermelho na boca, o que será que o pessoal vai pensar? Se eu sair de casa de sandália de dedo, short, camiseta com os furadinhos, o que o povo vai pensar? Lá vai a Vera, aquela professora que tem 2 matrículas, com sandália havaiana, bermuda jeans rasgada e uma camisetinha safadinha, sem vergonhazinha. Olha, Rose, você me descreveu agora, porque depois do advento da aposentadoria, gente, nunca mais eu botei um saltinho, é chinelo de dedo e bermuda jeans mesmo. Não vai pensar, a mulher não tem dinheiro nem para comprar sandália decente. Bota a sandália havaiana, nem é daquela havaiana cara decorada, é daquela comunzona mesmo, de R$ 16. A gente às vezes fica. Isso! A gente ainda fica preocupado. Esse é o grande problema da nossa inibição. O que o povo vai falar de mim? Isso é que inibe. É o que ele diz aqui. O grande fator inibidor é a preocupação que sentimos a respeito da opinião das outras pessoas. Se eu disser não, o que é que vão falar, né? A dificuldade também de Se dizer eu não. disser sim, o que vão falar de mim? Eu queria dar uma comunicação que nem o Chico, que nem o Divaldo, né? É isso que ele está dizendo. Esse é o grande fator inibidor. É o nosso melindre, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aí ele continua, o melindre, né, que eu falei agora, o melindre, quanto à opinião alheia a respeito da nossa integridade moral, funciona como elemento de alta carga inibidora. O que o povo vai falar, isso muitas vezes impediu pessoas de fazerem coisas muito importantes para ela e para os outros. Porque muitas pessoas estão muito preocupadas com a opinião alheia. Deixam de fazer coisas importantes porque será que eu vou receber a aprovação do público? Esse é o grande problema que ele fala aqui. O conselho que damos é lembrarmos-nos sempre de uma realidade da qual não podemos fugir nunca. Existe um hábito enraizado da personalidade humana, levando os indivíduos a duvidarem de todo mundo, e não seríamos nós a exceção. Não é? Então, querem falar? Que falem de mim. É sinônimo que não me esqueceram. Porque quando o povo nem falar mal de você fala, é sinal que te esqueceram. Então, o que ele diz aqui? Não temos que nos preocupar com isso. Tá? Não temos que nos preocupar com isso, porque eu não sei se vocês leram uma mensagem que eu acho que foi hoje, que eu mandei no meu bom dia para vocês,
Tá aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. É uma mensagem até foi hoje mesmo. Eu ia falar sobre ela. Será que é a mesma? O Chico diz assim: fico muito triste. Não. Um companheiro vem se queixar de um outro para mim. Fico calado, mas a minha vontade era de perguntar ao portador da conversa maledicente se ele não tinha alguma coisa de útil para fazer. A atitude de quem denigre, de quem faz a fofoca, publicamente, a imagem alheia é, no mínimo, descaridosa e, portanto, contrária ao espírito do Evangelho que nos recomenda não fazer aos outros que não queremos que nos seja feito. Então, gente, é um hábito, como o Chico diz aqui, que ele fica muito triste quando alguém vem falar com ele falando mal de outra pessoa. Isso, infelizmente, é um hábito que muitos de nós temos. O de meter o malho na vida dos outros. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem o que fazer, mas aí, né, pega alguém para Cristo e bota na cruz. E mete... Então ele diz aqui que ele fica muito triste, né? Que ele fica calado, ouve calado, mas a vontade verdadeira é de perguntar se a pessoa não tinha coisa melhor para fazer do que ficar falando mal da vida dos outros. Né? Então, tem pessoas que têm esse hábito, tem pessoas que, quando te encontram qualquer coisinha, pô, fulano, tu já está sabendo? Tu já está sabendo? Ainda insiste para saber se você está sabendo. E aí chega, eu escutei hoje, minha cunhada teve aqui. Ela contou uma história que eu achei muito, eu ri muito. Ela contou um fato verídico. Semana passada, faleceu aqui, perto de onde ela mora, um senhor. E aí, a vizinha dela a convidou, disse assim, fulano, chamou, o nome dela é Gorete, da minha cunhada. Gorete, vamos no enterro do fulano que morreu? Ela disse, vamos. Aí ela, esse senhor que morreu, é muito amigo, conhecido do meu marido e da minha cunhada, né, de muitos anos. Morava lá onde perto dela mora. Aí ela disse, vou. Dentro do carro, a senhora que a convidou para ir ao enterro e que estava dirigindo o carro, vira-se para minha cunhada e disse assim, eu vou no enterro dele, mas eu não gostava dele. Ele era um cara assim, assim, assim e assado, meteu o malho. Aí minha cunhada ficou calada, né? Ela disse assim, nossa... Aí ela pensou assim, a minha cunhada, Gorete, por que será que essa cidadã vai ao enterro se ela não gosta do cara que morreu? Passou, foi para o enterro, teve lá... Quando já estava prestes do caixão sair, essa senhora que disse que não gostava dele, por N razões, virou-se para a irmã do defunto, vamos dizer assim, como alguns dizem, né? E disse assim, será que eu poderia... Ela faz parte da igreja católica, ela faz parte da igreja. Será que eu posso rezar um Pai Nosso para ele? Aí minha cunhada quase teve o troço. Meu Deus, se essa mulher falou dentro do carro que não gostava dele, como é que vai pedir para a irmã dele para deixar ela fazer uma prece, aquelas preces de eu te levar o caixão, rezando o Pai Nosso? Aí minha cunhada ficou assim, meu Deus do céu. Aí ela começou a rezar o Pai Nosso, fazendo aquela prece, que lá. Ah, meu Deus, porque esse irmão que se vai era um ótimo homem, um vizinho excepcional, uma pessoa maravilhosa, e elogiou o defunto. Aí a minha cunhada falou, nesse momento, saí do cemitério. Eu saí da capela, eu saí da capela porque eu não aguentei. Quer dizer, meteu o Mário do homem dentro do carro, chegou lá, pediu para fazer a prece, rezou o Pai Nosso, e na hora do Pai Nosso, para que todo mundo visse, entendeu? Que ela pediu, deixa eu fazer o Pai Nosso. Aí estava todo mundo, a família ali, né? Ela rezou aquele Pai Nosso em voz alta. E depois do Pai Nosso, ela fez, rasgou aquele elogio à criatura. Ele era ótimo, um ótimo vizinho, um ótimo homem. E minha cunhada falou assim, não aguento, vou sair do cemitério agora. Porque dentro do carro, onde desmeteu o marido do homem. Olha aí. Desnecessário, né? Desnecessário. Se ela precisava, entendeu?
na frente de todo mundo, deixa eu fazer a minha prece aqui. E na prece ela elogiou, todo mundo viu, deve ter ficado assim, nossa, mas quando entrou no carro, no cemitério, baixou o porrete do homem, que já tinha morrido. Então, nós temos isso conosco, entendeu? Eu vi muito quando minha cunhada contou isso. Nós temos, como o Divaldo aqui, um hábito enraizado na personalidade humana, levando os indivíduos a duvidarem de todo mundo. E não seremos exceção. Quer dizer, que hábito é esse? É julgar, é criticar. A gente tem esse hábito. E, às vezes, a gente paga esses micos, né? Eu acho que ela esqueceu que tinha contado para a minha cunhada. E não gostava do cara. Pelo menos a minha cunhada ficou percebendo o que aconteceu. Os outros não sabiam. Né? Não sabiam, porque só a minha cunhada escutou dela aquela declaração. Então, nós temos isso. E a gente age de tal maneira, como essa cidadã, que ela nem lembrou que ela já tinha contado para outra que ela não gostava do sujeito. E que, pelo menos para outra, aquela oração ia soar falso. Né? Então, a gente faz cada coisa que é de assustar. Mas é o que ele fala aqui. O Divaldo fala, existe um hábito enraizado da personalidade, de levar os indivíduos a duvidar de todo mundo, a maledicência. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o que vão pensar. Se a mensagem é real, né? Faça aquilo que você... Coloque para fora o teu pensamento, aquela inspiração que chega. Não importa se foi você ou se não foi você, ou se alguém vai achar isso ou vai achar aquilo. O que importa é a tua consciência. Nós vamos passar para o item deficiências. Aqui é a questão 59. Quem não tem número aí, coloca aí. 59. No item 59, pergunta a Kardec, por que em determinadas práticas mediúnicas a quantidade e a qualidade das comunicações não atingem valores ideais? Faltam espíritos para se comunicarem ou se trata de deficiências dos médiuns? E aí o Divaldo vai responder assim, deficiências dos médiuns e do grupo. Segundo informação do mundo espiritual, existem na psicosfera terrestre cerca de 21 bilhões de desencarnados. E agora deve ter um pouco mais, né, com essas guerras que vêm acontecendo ainda. Se não existem comunicações em número relativo à quantidade de médiuns, é porque inexiste sintonia dos intermediários com o mundo espiritual. Então, olha aí, se não existem comunicações em número relativo à quantidade de médiuns, é porque existe sintonia dos intermediários, porque inexiste, quer dizer, não existe, tá? Sintonia dos intermediários com o espiritual. Porque ele perguntou aqui, por que em determinadas práticas mediúnicas a quantidade e a qualidade das comunicações não atingem valores ideais? Às vezes você tem uma reunião mediúnica de 50 minutos, 2 comunicações. Entendeu? É sobre isso que ele está falando. Às vezes, uma reunião inteira, 2 comunicações. E as comunicações são um pouco problemáticas. Por que isso? Se no plano espiritual tem 21 bilhões de desencarnados, ou é todo mundo espírito que não precisa, o que a gente sabe que não é a verdade, ou tem algum problema. Ou tem algum problema. Não é? Então, ele diz aqui, se não existem comunicações em número relativo à quantidade de médiuns, é porque inexiste, quer dizer, não existe sintonia dos intermediários com o mundo espiritual. Aí ele coloca assim, a questão da qualidade das comunicações está diretamente relacionada com o desenvolvimento da mediunidade, educação e filtragem mediúnica. Então,
a qualidade, a deficiência da qualidade corre por nossa conta. Corre por nossa conta, tá? No caso da sintonia, o dirigente encarnado pode fazer uma conclamação aos médios para maiores cuidados da preparação que antecede a prática mediúnica. É o que a gente fala o tempo todo aqui durante o estudo. Durante todo o estudo, o que a gente está fazendo? Né? A gente não está fazendo uma conclamação para que nós, médios, cuidemos melhor da preparação antes da reunião. O tempo todo a espiritualidade dos livros estão falando isso. O médio deve buscar se preparar melhor para a reunião mediúnica. Não é preparação só do dia, tá? Se preparar, começar a se preparar 2, 3 dias antes. O ideal é que ele estivesse sempre preparado, né? Mas que ele possa, pelo menos, 48 horas antes, começar uma preparação. E o tempo todo, mais uma vez, o Divaldo está alertando aqui, para essa necessidade da preparação. Porque se o médium não se prepara adequadamente, a quantidade e a qualidade será sempre deficiente. Entendeu? Então, é isso que ele está dizendo. No caso da sintonia, o dirigente encarnado pode fazer uma conclamação aos médios, um alerta, né? Conclamação, um alerta aos médios, para maiores cuidados, tomarem maiores cuidados na preparação que antecede a prática mediúnica. No outro caso, no caso da qualidade, né? Porque ele falou aqui, ele disse aqui no início, né? Que lá no início ele diz que tem 21 milhões de desencarnados. Se não existem comunicações em número relativo à quantidade média, é porque inexiste sintonia com os intermediários do mundo espiritual. Então, aqui ele vai falar, né, a questão da qualidade. Então, tem 2 problemas aí, né, da sintonia, que leva à quantidade, e da qualidade da comunicação. Então, ele está falando aqui. No outro caso, que é o caso da qualidade, é o trabalho pessoal de autoaperfeiçoamento de cada sensitivo, de cada médium, com reflexos no desempenho da faculdade. Então, sintonia e qualidade. Temos que ver isso. E a sintonia vem de uma preparação antes da reunião. E a qualidade vem do aperfeiçoamento, do estudo. Aí ele continua. Para corrigir, de alguma forma, a deficiência da sintonia, toda prática mediúnica séria tem na sua pauta uma preparação antecipada, feita através de leitura edificante, para fixar a mente dos componentes da equipe dentro da temática do assunto que foi lido. Fazendo-se uma meditação antecipada, fica mais fácil concentrar-se convenientemente, porque promove-se um dinamismo mental que impede a presença do entorpecimento e do sono, né? Quando ele fala dessa uma meditação antecipada, não é só aqueles 20, 30 minutos antes da reunião, que habitualmente é feito, né? Chegou lá na casa espírita, pega o livro dos médios, lê aí uns 2, 3, 4 parágrafos, depois vai para a reunião. Não é só isso. Essa meditação antecipada é você, por exemplo, um exemplo simples, todo dia ao acordar, pega um livro, lê uma página. Pega um Caminho, Verdade e Vida, um Vinha de Luz, um Pão Nosso. Ah, não, a leitura é de 2 páginas, muita coisa. Então, pega um Minuto de Sabedoria, então, desse tamanhozinho, um escrito, o conteúdo é imenso, né? Então, tem para todos os tamanhos. Você pode pegar um Palavra de Vida Eterna, um Livro da Esperança, um Ceifa de Luz,
Ou pode pegar 1 minuto de sabedoria. Faça uma leitura todo dia quando acordar. Depois faça a tua prece. Faça uma leitura de uma página edificante antes de dormir. Novamente, vamos lá para o Minuto de Sabedoria, porque eu já estou caindo de sono. Se eu ler Um Caminho, Verdade e Vida, com uma folha e meia, não vou chegar ao final. Lê um Minuto de Sabedoria. Né? Lê, reflete sobre aquela mensagem, faz uma prece, vai dormir. É isso que ele está falando. Né? Se você faz um estudo na casa espírita, seja online ou presencial, faça com atenção, participe do estudo, refletindo, prestando atenção. Tem dentro de casa aí algumas mensagens, espalhe algumas mensagens dentro de casa, já falamos sobre isso, né? Aqueles papeizinhos, né, que vêm com aquelas mensagens, às vezes maravilhosas, né, que nós achamos ali pequenininho. Tem umas que é uma mensagem de cada lado, né, que às vezes é uma mensagem que começa de um lado, mas tem umas que são um papelzinho desse tamanhozinho, com 2 mensagens. Deixa esses papeizinhos espalhados aí pela casa. De vez em quando, eu lavando uma louça, pego um papelzinho e leio. Antes de tomar banho, né? Você vai estar o quê? A tua mente vai estar o quê? Envolvida por essa atmosfera. Então, ele diz que fazendo uma meditação antecipada. Pronto, durante a semana você tem sempre essas oportunidades. Um livrinho aqui muito bom, Baltazar, que é um dos mentores lá do CELD, Baltazar. Mensagens aqui, pequenininhas. A gente fala isso porque às vezes, né? Pode parecer, mensagens pequenininhas estão aqui, lê uma paginazinha dessa, cada paginazinha uma mensagem. Aí a gente vai lendo aquilo, a gente vai fazendo essa preparação antecipada. Tá? Então, ele fala sobre isso, fazendo-se uma meditação antecipada. Fica mais fácil concentrar-se convenientemente, porque promove-se um dinamismo mental que impede a presença do entorpecimento e do sono. Os mentores espirituais dão mensagens válidas, sugerindo, por exemplo, coloque-se no lugar do desencarnado. Imagine-se num vale de sofrimento por dezenas de anos ou milhares de anos, sem o conforto, sem amigos. Como você ficaria grato, como você ficaria agradecido a esta porta que lhe deu acesso à liberdade? O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, indagado por mim, o Divaldo fez uma pergunta a doutor Bezerra, indagado por mim sobre a maior alegria que ele, doutor Bezerra, sentiu ao chegar ao plano espiritual após a sua desencarnação. Então, o Divaldo perguntou para ele, doutor Bezerra, qual foi a sua maior alegria quando o senhor chegou no plano espiritual depois que o senhor desencarnou? E o doutor Bezerra respondeu, depois de encontrar o espírito Celina, que é aquela que trabalha junto com Maria de Nazaré, a família, os amigos, dentre os quais o espírito Bittencourt Sampaio, que é uma entidade veneranda. A minha maior alegria foi quando um coro chamando pelo meu nome insistentemente, fez-me perguntar ao espírito Celina, o que significa isto, filha? E ela me respondeu, vem ver. Levou-me a uma sacada que tinha adiante um pátio, onde havia mais de 1 milhar de espíritos, todos ali numa atitude de unção e de ternura. Quem são? Perguntei. Ela respondeu, são aqueles a quem o Senhor doutrinou, sem nunca perguntar o nome. Foram aqueles cujos familiares receberam os benefícios da sua bondade. E o Senhor nunca se deu conta. Quando souberam da sua chegada, vieram todos aqui prestar-lhe esta homenagem. Então o espírito Bezerra de Menezes completou, naquele instante lamentei o quão pouco fiz pelo muito que estava recebendo. Olha que humildade. O primeiro pensamento dele foi lamentar porque ele
achava que fez muito pouco para tanta homenagem. Quer dizer, eu não mereço essa homenagem tanto, eu fiz muito pouco, esse povo aí está exagerando. Tipo assim, né? Então, a primeira alegria dele foi contra a Celina, quando Celina, né, levou até ele o convite de Maria de Nazaré para que ele pudesse alçar, viajar para outras esferas. Ele disse, pediu a Maria de Nazaré uma prorrogação de 50 anos, que já viraram mais de 100. Ele disse, não, pede à Mãe Santíssima para me deixar ficar mais um pouco aqui, ajudando os meus irmãos. E Maria, vendo a verdade na palavra dele, concedeu, né? E depois ele viu o Bittencourt Sampaio, viu os familiares, e, de repente, ele foi chamado até a sacada, porque as pessoas estavam gritando o nome dele, e chegou lá e viu aquela multidão. Ele não entendeu. Olha a humildade. Ele em nenhum momento parou para pensar, estão aqui para me homenagear? Não. Quem são essas pessoas? Não, são aqueles que o senhor ajudou, e que o senhor nem se deu conta que ajudou. Aí ele olhou e lamentou. Disse, poxa, esse pessoal, eu não mereço isso, esse pessoal está aqui porque eu fiz tão pouco. Eu fiz tão pouco, né? Então, olha só que humildade desse homem. Exemplo de Divaldo, digno de nota, também o de Francisco Cândido Xavier, que no dia que completou 60 anos de mediunidade, foi à reunião mediúnica para atender as entidades sofredoras e perturbadoras da erraticidade inferior. Comemorou os 60 anos de exercício da faculdade trabalhando na caridade anônima. Ele falou, olha, 60 anos de mediunidade é para qualquer um, não. E ele comemorou como? Trabalhando, amparando, socorrendo. Quando Emmanuel, continua Divaldo, quando Emmanuel pediu ao espírito São Luís Gonzaga, que é o protetor da juventude, para que ele emprestasse o seu nome para o centro espírita, onde desejava servir, a entidade luminar lhe teria dito, concordo, darei a minha colaboração desde que a instituição dedique 70% das suas atividades aos doentes e sofredores. Embora a tarefa do nosso Chico fosse o livro espírita, durante mais de 55 anos, ele atendeu ao receituário, trabalhou na aplicação dos passes e na desobsessão. Tá? Então, olha só. Então, quando Emmanuel pediu ao Espírito São Luís, que é o protetor, para que ele emprestasse seu nome para o centro espírita onde desejava servir, a entidade disse, concordo, darei a minha colaboração. Desde que a instituição dedique 70% da sua atividade aos doentes sofredores. E quem é que foi para lá? Foi o médium, porque o médium queria trabalhar, mas para trabalhar tinha que levar tipo, não é? Então, olha só, embora a tarefa do nosso Chico fosse psicografia de livro, a tarefa principal do Chico era a psicografia, né? Durante mais de 55 anos, ele, Chico, atendeu ao receituário, médium receitista, trabalhou na aplicação dos passes e na desobsessão nesse centro. Quando o espírito Joana de Ângeles pediu ao espírito Francisco de Assis para dar o protetorado dele para a nossa casa, que é a casa do caminho, né? Então, ele está dizendo aqui, quando o espírito Joana de Ângeles pediu ao espírito Francisco de Assis para dar o protetorado dele para a nossa casa, que é a casa do caminho, né? Onde ele disse, daremos o nosso apoio, desde que a obra se dedique à iluminação de consciências e ao socorro à pobreza. Daí o nosso centro ter começado pela caravana Alta de Souza, dando comida aos pobres. Depois vieram os lares, a evangelização, os livros e a iluminação de consciência. Quanto é bom quando se pode entregar o trabalho de consolação e socorro a estes espíritos necessitados. Quanto bem-estar isso nos propicia. Então, olha só que coisa linda, né? Mostrando esse trabalho para que você possa melhorar a sintonia e a qualidade
do trabalho. Então, nós precisamos realmente nos dedicarmos muito, muito a esse trabalho de iluminação das consciências, né? de renovação espiritual, de buscar, né? Manter a sintonia com os espíritos amigos. Não é tão difícil assim, gente. Porque isso vai trazer para a gente muitas coisas boas. E você vai se integrar ali na equipe espiritual de Jesus, com tantos amigos a te amparar. Vamos fazer mais duas perguntas. Rose, Olha, amigo. só um minutinho. Esse centro, então, que o Emmanuel pediu a São Luís Gonzaga que fosse o mentor, né? É o centro de Uberaba do Chico, que o Chico Quando ele pediu ao Espírito São Luís, que é o protetor do Jesus, para que ele emprestasse seu nome para o centro espírita, onde desejava servir, São Luís Gonzaga, eu acho que é o de Uberaba. De Uberaba, não, de Pedro Leopoldo. Eu acho que é aquele de Pedro Leopoldo. Foi o primeiro, né? Depois ele foi para Uberaba. Isso. Então, o Espírito disse, eu dou ajuda a vocês, mas né, vocês precisam se dedicar. Vamos fazer mais duas perguntas para a gente encerrar. Vamos aqui, agora nós vamos à questão 60. Botem aí, quem não tem o número, bota aí, no número 60. A que se deve a carência de comunicações de espíritos benévolos nas reuniões mediúnicas? Porque tem poucos espíritos benévolos nas reuniões mediúnicas. A Edivaldo vai responder. Essa é outra particularidade que desejamos explicar. São 3 os fatores a considerar. Inibição, que ele já falou da inibição, né? Que a inibição passa muito pelo melindre, constrangimento dos médiuns e falta de confiança entre os componentes do grupo. Fica-se sempre pensando que alguém vai duvidar e achar que não é uma comunicação autêntica, principalmente se o espírito se identificar. Aí a pessoa que está lá na mesa vai dizer assim, aí o médium daquela comunicação e fala, por exemplo, São Luís Gonzaga, Madre Teresa de Calcutá, qualquer nome assim, Pedro de Camargo, aí o outro que está do lado vai dizer assim, esse médium não tem know-how para receber uma comunicação dessa, mistificador, entendeu? Então, a pessoa fica pensando nisso, eles vão achar que não é mesmo esse espírito que se identificou, ai, meu Deus do céu, que vergonha eu vou passar, esse problema. Então, fica-se sempre pensando que alguém vai duvidar e achar que não é uma comunicação autêntica. Esta atitude é um erro crasso, quer dizer, é um grande erro. Erro crasso é isso. É um grande erro você pensar assim. Por isso, Allan Kardec recomenda práticas mediúnicas com pessoas afins, para que não haja suspeitas. Olha a sabedoria do codificador. Forme-se um grupo de amigos. Porque se esse grupo for formado por pessoas amigas, os amigos não vão pensar isso de você. Entendeu? Por isso ele diz aqui, Allan Kardec recomenda a prática mediúnica com pessoas afins, para que não haja suspeitas. Se o cara que está sentado do lado de você é um outro médium, não te conhece, não é teu amigo, não é? Mas se é teu amigo, ele não vai ter esse pensamento. Se frequentamos uma prática mediúnica pensando que alguém duvida da nossa honestidade, isso já funciona como um caráter inibidor. Se você não tem confiança no companheiro da mesa, já dá problema. Já pode daí surgir um problema. Né? Vamos à questão 61, para a gente encerrar a noite de hoje, né? O estudo da noite de hoje. Nossa Senhora.
Ia botar uma data de 63 aqui, meu Deus. Vou lá, 40 anos já dei o salto de 40 anos. Então, vamos lá, 61. Aí perguntam a Kardec, alguns médiuns sentem com muita intensidade as dores físicas e morais dos espíritos que se manifestam por seu intermédio. A que atribuir este fato? Aí Divaldo vai responder. A melhor maneira de educar a mediunidade de alguém é através da presença de entidades que lhes transmitem sensações desagradáveis, para que o médium iniciante supere os conflitos de ordem pessoal. Então, olha aqui, a melhor maneira de educar a mediunidade de alguém é através da presença de entidades que lhes transmitem sensações desagradáveis. Interessante isso, hein? Exatamente. Já é começar apertando o laço, para que o médium iniciante supere os conflitos de ordem pessoal. Os mentores espirituais trazem os espíritos doentes, aqueles em desequilíbrio espiritual, para a proximidade do médium, que, ao se concentrar, registra no seu psiquismo as sensações deprimentes e provocam dores físicas. Este fato é perfeitamente compreensível, porque a morte destrói o corpo, mas não a estrutura energética do ser pensante. Então, o sujeito desencarnou, o corpo não dói mais, mas a sensação da dor fica no psiquismo. Então, eles já começam aí. Em vez de começar pela maciota, já começa trazendo os espíritos mais desequilibrados, portadores ainda do psiquismo das dores, né? Que ele conheceu quando estava aqui na Terra, e o médium vai entrar em contato com isso. Então, ele diz aqui, trazem os espíritos doentes para a proximidade do médium, que, ao se concentrar, registra no seu psiquismo as sensações deprimentes. Então, o médium registra no psiquismo dele as sensações deprimentes que provocam dores físicas. Este fato é perfeitamente compreensível, porque a morte destrói o corpo, mas não a estrutura energética do ser pensante, né? Quando essa estrutura sintoniza com o perispírito do sensitivo, com o perispírito do médium, transmite-lhe as sensações que o espírito registra. E o médium passa a ter a mesma sintomatologia da morte, daquele que está dando a comunicação. Crise de tosse, se teve uma tuberculose pulmonar, angústia, crise de tosse se teve uma tuberculose pulmonar, angústia proveniente de uma úlcera gástrica ou duodenal, as dores do infarto do miocárdio ou de um câncer, podendo-se identificar o gênero de morte pela sensação que o médium experimenta e exterioriza. Então, o médico começa a sentir uma dor muito forte no peito. Pode ter sido infarto, né? Com frequência, as pessoas interrogam: qual a finalidade da vida desses sofredores? Simplesmente porque eles, com a sua energia deprimente, produzem impacto no médium, e não estava sentindo nada, e passa a registrar sensações desagradáveis, que somente desaparecem depois do término da prática mediúnica. Então, o monólogo acontece espontaneamente. Quer dizer, o monólogo é o médium conversando com ele mesmo, analisando o que aconteceu. Aí o médium diz: curioso, eu chego bem na casa espírita, entro bem, não estou sentindo nada, e quando começa a reunião, fico doente, saio e fico ótimo. Então, eu chego muito bem. Durante o trabalho, eu me sinto cheio de dores,
e depois que acaba o trabalho, eu fico bem e vou embora. Isso não é uma coisa que estava em mim. Aí ele pensa que isso não é coisa minha, porque eu chego aqui belo e formoso, não estou sentindo nada. Durante o trabalho eu sinto dor de estômago, sinto tremedeira, sinto calor, sinto dor no peito, sinto coceira, sinto o corpo queimar. Terminou a reunião, eu fico bom, vou para casa bem, então isso não pode ser meu, é do outro, né? É algo que chega até mim durante algum período, durante o período da reunião. Diante de tal raciocínio, os conflitos íntimos acerca da autenticidade do fenômeno começam a bater em retirada. E o médium torna-se um instrumento seguro. Porque aí o médium começa a ter certeza. Não é meu o problema é do espírito. E eu que assimilei, entrei em contato com a dor dele. Só para a gente fechar, eu disse que ia fechar aqui, mas eu vou fechar na outra, que é pequenininha, que também vai concluir esse pensamento aqui. É a questão 62, que nós já até lemos semana passada, lembra? Mas eu vou ler novamente, só para ratificar tudo isso que foi dito aqui. Pergunta a Divaldo, a pergunta que fizeram a Divaldo. Por que existem médios que sentem tanto mal-estar nos dias que se antecedem à prática mediúnica e outras nada sentem? Na questão 61, ele falou assim, do médium que chega bem, durante a reunião sente um monte de coisa, e depois que acaba a reunião vai embora. Agora ele quer saber o seguinte, do médium que, antes da reunião, não é durante a reunião que chega bem e durante a reunião sente mal-estar e depois vai embora, não, é do médium que já começa a sentir problema dias antes da reunião, tá? Dias antes da reunião. Como é que funciona isso? Por que existem médios que sentem tanto mal-estar nos dias que se antecedem à prática mediúnica, enquanto outros nada sentem, só vão sentir durante a reunião. E outros sentem 2, 3 dias antes da reunião, já começa a sentir os incômodos. Aí o Divaldo diz assim, para o médium, Allan Kardec fala dos médios naturais e dos médios de provas. Médios de provas, quem são? Lembra o livro Emmanuel, capítulo 14, Mensagem aos Médios? Quem são os médios na sua generalidade? São espíritos que fracassaram terrivelmente, né, em outras encarnações. Então, tem os médios naturais e os médios de provas, que são, em sua maioria, tá? A maioria dos espíritos são espíritos que têm uma mediunidade provacional. Aí tem gente dizendo assim, puxa vida, eu pensei que eu era missionário, que a maioria era... Não, a maioria dos espíritos, dos médios, são médios que têm uma mediunidade provacional, tá? Não fiquem tristes nem desiludidos. Essa é a verdade que nos diz os espíritos. Então, isso aqui. Então, prova para o médium. Allan Kardec fala dos médios naturais e dos médios de prova. Qualquer dúvida, livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 14. Aí ele vai dizer aqui, os de provas são aqueles que captam as comunicações antes e sofrem com elas. Então, o sujeito já vai sofrendo com elas antes da reunião, tá? Ele está com sua carga de sofrimento diminuída. Ah, não, desculpe aqui. Os médios de provas são aqueles que captam as comunicações antes e sofrem com elas. É uma forma de autodepuração. Isto vai creditado, isso vai a benefício do médium, para diminuir o débito de certas doenças e problemas morais que viriam. Então, o médium, esse médium de prova, ao sentir essas dores antecipadas, ele pode estar se libertando
de doenças que ele poderia vir a ter no futuro. É isso que ele está falando aqui. É uma forma de limpeza, autodepuração através da dor. Isso vai creditado para diminuir o débito de certas doenças e problemas morais que viriam. Enquanto o espírito fica acoplado, né, próximo ao médium, esse espírito está com sua carga de sofrimento diminuída, porque certa parte da dor dele foi transferida para o médium. Entendeu? Uma parte da dor dele foi absorvida pelo médium. Então, a carga de sofrimento dele diminuiu. É como se ele estivesse carregando 2 bolsas muito pesadas e desse uma para o médium. O peso diminuiu, ele só está com uma malinha, não é? E o médium vai carregar uma mala pesada também. Então, ele está com sua carga de sofrimento diminuída e um sensitivo médium com a sua carga aumentada. A dor fica dividida. É a mala que eu falei. O espírito chega com uma mala pesadona, ele dá uma mala para o médium. O médium que não estava carregando peso nenhum, vai carregar um peso agora. E o espírito vai ficar com um peso menor, mais aliviado, né? Então, a dor fica dividida, o médium sofre com o peso que ele está carregando agora e resgata, se depura. O espírito sofre menos, porque a carga dele foi aliviada, recebendo os benefícios da caridade anônima, porque ele muitas vezes não sabe quem é o médium, não conhece o médium, né? Complementada, e esse benefício que ele vai receber do médium, dividindo um pouco a dor, levando um pouco da dor dele, isso vai ser complementado através do esclarecimento que o doutrinador vai passar para ele e do choque anímico, né, da energia animal que ele recebe do médium. Então, olha só, ele passa um pouco da dor dele para o médium, e se depura, se beneficiando disso, dessa transferência. O espírito fica aliviado da sua dor. Além disso, recebe o esclarecimento e o choque anímico, que também o alivia de mais cargas deletérias. Olha que coisa maravilhosa é a reunião de desobsessão. Ela atende o espírito e atende o médium de prova, que, em sua maioria, é alguém que faliu desastradamente, como disse o Emmanuel, em vidas passadas. É o benefício para todos, né? Então, é fantástico. É coisa de Deus mesmo. Como a Denise trouxe esse caso do Clarencio, que manda chamar André Luiz e a mulher, o senhor, nesse momento, atende aos dois sofredores. O médium, que está encarnado, e ao sofredor desencarnado. Os dois são beneficiados. E esse trabalho se torna essa coisa maravilhosa, né? Gente, próxima questão é a 63, que vai ser dia 10, próxima semana. 10/11, bota aí a data, 10/11, questão 63. Peguem os lapisinhos, 10/11/23, da questão 63. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse estudo, né, muito rico, nos faz refletir determinadas coisas, né, vários ângulos de reflexão. Eu que convivo, né, e muitas outras pessoas, com pessoas que trabalham em mesa e que é de médium de passividade, a gente nota essa diferença na véspera. Então, antes, eu não tinha essa experiência e, às vezes, não entendia. Hoje, eu tenho maturidade suficiente para entender o processo que está se dando, porque a pessoa fica meio mexida. Há uma alteraçãozinha, a pessoa, às vezes, fica meio irritada, porque não é ela só, não é o médium sozinho que está ali. Tem um outro irmão sendo atendido e que
mexe com a situação da pessoa. Então, quem convive com médios de passividade tem que ter essa compreensão, porque senão o pavio fica curto. A gente tem que compreender, né? Que está ali um companheiro que recebendo um benefício, né? Usufruindo ali da energia do médium, né? E o médium está absorvendo um pouco da dor dele, que você não sabe qual é. Então, eu Ô, não. Rose, e assim, o legal desse estudo é que, como a gente já passou, né, muitos anos pela mesa mediúnica, a gente lembra, vem à memória todas as falas dos companheiros psicofônicos falando, eu estava em casa, comecei a sentir, não, cheguei aqui, estava bem, comecei a sentir, aí depois tem aquela pergunta clássica, né, precisa de um passe? Na maioria das vezes, não. Na maioria, dificilmente o médium pedia passe no final do trabalho, porque após a prece do esclarecedor, após a prece do mentor, todos nós já éramos tratados ali, né? O passe já era coletivo e todo mundo ia para casa bem. Então, são situações que a gente presenciou, né? E que encaixa direitinho com o que a gente está estudando. Para muita gente é aprendizado, para outros a gente vai relembrando, né? Vai voltando à memória todas as experiências que a gente viveu nas mesas. E pronto, Muito legal. o problema não é nosso, né? Exatamente. Deu aquele passe coletivo, fez aquela pré-encerramento, E todo mundo sai bem. todo mundo sai Ninguém bem. vai para casa levando o que não lhe pertence. E o É espírito sai aliviado, porque aquela. aquilo que o Bira falava, pega sua malinha, deixa ali na porta e Isso eu trabalha. concordava, isso eu concordava. Pega a E quando malinha, você for embora, não esquece não, leva aqui leva tudo. embora, leva embora. Isso ajudou muito, viu? Ajudou muito. Também vai embora aliviado, porque aquilo Com que certeza. não devolve para ele. Devolve para ele. Aquilo vai ser tratado, vai ser eliminado pela equipe espiritual, né? Porque foi retirado dele e não volta, né? Porque a pessoa diz, mas aí se o médium se liberta disso, vai voltar para o espírito? Não, Não, aquilo vai ser levado para a espiritualidade, exatamente. um jeito daquilo. Nossa, a gente sai, a maioria das vezes, Vai maravilhoso. aliviado daquela dor, né? Daquela situação difícil. Então, o trabalho realmente é muito bonito, né? Quando chega no portão, não tem mais dor, não tem mais nada. A Auxílio. maioria das E vezes. aquela coisa também, vamos fazer uma ligação aqui. Isso pode acontecer com a gente fora da mesa. Você pode estar no lugar, de repente chega uma pessoa, ou você vai falar com uma pessoa, a pessoa está ali numa situação complicada. Você sente o choque. E aí, se você estiver bem, a espiritualidade vai dizer assim, vamos dar uma dividida aí? Vamos dar uma dividida aí? Aí você, Faz o passo. retira dele um pouco o peso, ele vai para casa mais aliviado, você fica com aquele pequeno incômodo, mas aí você faz uma prece e a espiritualidade vem, trata você e elimina. Isso pode acontecer. Você encontra alguém, né? Que está, nossa. Aí você para bater 10 minutos de conversa com a pessoa, né? Dá uma palavra de incentivo, uma palavra de esclarecimento, um abraço, um beijo. Você, retira dele um pouco desse peso e traz para você. Divide a dor. Ele vai embora e diz assim, foi tão bom ter encontrado com você agora. Poxa, eu estava precisando disso, desse papo aqui, desse abraço. E aí ele vai aliviado da carga pesada dele. E você, às vezes, sente, né? Ai, nossa senhora, meu estômago está virando. Nossa, que dor de cabeça. O que você faz?
na prece, Senhor, né? Abençoe o companheiro que foi, alivia o sofrimento dele, me ajuda, que Já vou para o lanche aí, tá? a espiritualidade vem, né? Alivia, toca, daqui a pouco fica boa. Isso também não é só da mediúnica. Acontece aqui no nosso dia a dia também. Com certeza. Né? E essa situação que você está falando, Rose, já aconteceu e tinha épocas que a gente não entendia e ficava desajustado, porque você adquiriu um irmãozinho de um outro irmão, mas tu está aliviando e foi uma necessidade que surgiu de você dar conta daquilo ali. Como a gente não tinha entendimento, aquilo gerava uma turbulência, a gente ficava mal. Hoje não. Quando isso acontece, eu dou. Informação, né? Tu já sente a diferença. Aí eu falei, opa, tem coisa diferente aí. A resposta vai já entra chegando, em né? prece, você já busca um amparo. Pode ser o contrário, pode ser que nós estejamos com problema, com dificuldade. E aí você, às vezes, encontra um amigo. Também. Bate um papo com você, você dá um abraço, você ri. Quando você se despede, vai embora, você diz, nossa... Estou novinho. Novinho da Silva. Aí foi bem encontrar um amigo. Ele levou parte dessa dor. Exatamente. Aí você que... Não é maldade, acontece naturalmente. Reza por ele. Reza por ele. O senhor, obrigado, porque eu estou me sentindo muito bem. Mas a Cuida do fulano. Do nosso companheiro. Você detectou a transferência. Aí, porque às vezes somos nós que estamos assim. E encontramos um amigo e depois ficamos aliviados. Então, ele pode ter absorvido. Então, a gente já detectou, agradece a Deus e reza por ele. E diante disso tudo, Rose, e grupo, a gente vê como é importante a gente conhecer, lidar, pesquisar, ampliar o nosso conhecimento nessa nossa relação com o mundo do espírito, né? Com o invisível, porque isso é da natureza. E quando você não conhece e acontece isso, tu fica perdido. Eu consigo hoje vislumbrar o que ontem não sabe eu fazia, por quê. né? Hoje eu já penso como se fosse, hoje volta. O que a Verinha falou, a gente, se fizer um retorno, a gente lembra da primeira até a última, é incrível, né? E não que a gente tenha guardado, mas fica guardado na mente, né? Esse trabalho todo que nós tivemos, muitas coisas assim a gente tem muito na cabeça ainda, né? Então, eu acho que até desencarnar se leva, né? A gente percebe que essas coisas vão acontecer conosco, vão acontecer com o outro. Então, você pode ser parado, outra hora pode ser você que esteja parando. Então, o estudo nos dá esse conhecimento de saber o que está acontecendo. Né? Então, vale. Então, agora, com esse conhecimento que a gente está tendo, é mais fácil lidar, né, com essa situação. E porque no início era assim, uma coisa assim de enlouquecer, porque a gente não tinha, no caso, eu estou falando por mim, né? Não tinha muito esclarecimento, não tinha acesso a estudo ainda, porque eu nem estava na doutrina. Então, toda vez que eu tinha que o espírito, né, o irmãozinho, até mesmo eu com meus problemas, aí o que acontecia? Eu achava até que eu estava enlouquecendo. Aí eu ia para uma emergência do hospital, lá eles me davam um calmante, entendeu? Mas depois, quando passava o efeito, começava tudo de novo. Que coisa, eu e a mediunidade, né? Na dúvida se era meu, se não era, na hora eu estava lutando, chegava no hospital, não tinha nada, e eu quando ficava... a gente não tem orientação, né? É muito difícil, não né? Acontece tinha. isso. E o constrangimento também, porque você acaba virando, como se diz,
eles achavam até que você ficava assim, Ataque sabe? epilético, alguma coisa. Zombando, Aham. gritando. Que coisa. Ah, mas é a maioria. A gente vê que não tem, né? Que Você entra assim. sente as coisas. O médico faz os exames e não encontra nada. Ele vai dizer, essa mulher. Eu lembro até Pergunta, hoje você que bebeu? Você isso? Você aquilo? o médico debochando de mim, É, mas e é. ele perguntando para mim, como que é morrer se... Eu não sei como que é morrer, falava assim para mim, né? E eu não sabia explicar, mas eu sentia, eu falava, eu sei como que é morrer, porque eu sinto a morte. Eu falava assim. O homem ficou com o olho Mas desse olha, tamanho. nossa, Ficava apavorado, né? desesperador, né? Isso Até é, eles, né, deveriam saber mais, né? Ai, 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 ai. Mas é isso aí, meus ai, ai. amigos. Que bom, né, a gente já ter esse conhecimento. Como Pois é. o conhecimento ajuda, né? A pior coisa Oh, que existe é a ignorância. É a gente não saber o que está acontecendo com a e gente. o que que pode acontecer E, também? Rose, A gente agora fica eu vejo, preocupado. né, grupo, que isso independe de doutrina, de religião, seja o que for. Isso é todo ser humano tinha que ter esse conhecimento, porque a vida de relação com os espíritos todo mundo tem. Exatamente. Sim. Então, todo mundo tinha que ter acesso a essas informações para poder ter um, assim, um embasamento sobre essas situações. Quantas situações de conflito conjugal, de mil situações que Pois acontecem, é. é fruto das pessoas não saberem o que se Mas a dá maioria nesse dessas campo. pessoas não quiseram compromisso. Eu digo por mim. Todo mundo que eu já carreguei para a casa espírita e fiz propaganda e tudo, a maioria que eu tem gente que ok, e a maioria aí o horário, não sei o que. Ah, não, toda Mas a gente tem semana que botar na é cabeça o fogo. seguinte, é que cada um Isso, tem um cada momento. um é. Não Exato. adianta, se você Não não estiver adianta. É pronta verdade. para É. receber essa informação, Quer vai ficar ficar curado na no hora. Não, vácuo. Você não e tem. geralmente, ainda dessas pessoas, a maioria delas quer cura na hora. Ai, tem um médico bom, tem um médium bom, tem isso. Então, Vai lá tomar passe, vamos lá tomar um passe. Na hora não Fica, existe, ó, meu Deus. mas ficava é boa e assim, sumia. Eloá, Milagre não Ah, existe. exatamente. Tem que ter esforço, Aqui na Terra está persistência, né? difícil, né? É, Ou aqui na Terra está prefere ficar difícil. como louco para não se comunicar com os mortos. Pois é, às vezes a pessoa pois não está preparada para receber esse tipo de Também. informação. Não está e não quer, não preparada. está preparado e também não quer, né? Não quer. O Às A cara vezes gente não é nem sente que não que. queira, é que não Não me consegue. fale nisso. Eloá, a pessoa não É, atinge, não é. atinge, não tem, sabe? Tem estudo aqui que a gente faz que eu fico depois eu falo assim, gente, hoje eu não entendi nada. Hoje realmente tem situações, tem algumas falas que eu boio, porque eu Dor ainda ou não amor, né? Eu me tenho, lembrei do dor e amor, né? Ou eu vai não, pela dor ou vai pelo amor, é né? que eu não tenho ainda o estofo para poder partir daí. Então, as pessoas têm cada um no seu momento, não adianta. Cada É o um que eu É, penso, né? Só É, acho. eu não convido. é Eu isso aí. espero que as pessoas queiram também, né? Cada um, né, tem o seu momento, Exatamente, seu despertar. exatamente. Não, É. desculpe até uma observação. Tem situações que você lida com a pessoa, ou amigo, família, que a problemática é mediúnica. Aí você, pô, como é que eu falo para a pessoa se ela não tem a mínima abertura para esse assunto? É, não E aí, fala. mas eu estou vendo que o problema é esse. Mas não Aí eu adianta você digo, falar. Não aí adianta, tu eu fica assim, também não não, tem que a falo, nem falo. pessoa vai ter que ralar, vai ter que passar por isso, porque é refratária, Ô, não tem gente, olha só, como. eu não sei se a gente pode se estender mais um pouco. Nós, com toda a informação que a gente tem, ó, você vê, todo dia eu estou aqui estudando, todo dia eu estou aqui estudando. Eu passei por uma dificuldade agora no mês passado. Gente, eu fiquei muito mal, muito, muito, muito mal, mas mal, mal, mal. E eu ficava, meu Deus, o que que é isso? Porque eu não estou bem, não sei o quê.
demorou a cair a minha ficha. Estava Demorou sem trabalho, a né? cair a minha ficha que É. aquilo não era Que era, Demorou também. muito. Eu pedi para a Rose, pedi para a Denise botar meu nome na prece. Eu redobrei a prece. Eu estou fazendo evangelho 2 vezes por semana. Entendeu? Todo dia aqui estudando com vocês, eu É. custei a perceber que aquilo Não não era é teu, meu. não era teu. Agora, imagina quem não tem conhecimento nenhum, não percebe nunca. Não, as pessoas ficam procurando um cotomante, Depois ler isso, ler aquilo. a gente vai se resolvendo, né? Vai sim, se Deus quiser. Nosso E foi horário muito bom. 18h45, né? Vamos Eita. encerrando hoje o nosso. É porque a gente vai. O tema vai puxando, né? E a gente vai falando. É muito Rose, deixa eu aproveitar. Amanhã eu não vou participar, que é aniversário do marido e da minha nora, e vai ter legal. foguinho, né? Dê o nosso Tá? apoio a eles, por favor. Tá bom. Parabéns. Onde foi a minha irmã? Eu te falei, tu entendeu? Aquele estava lá no Sim. restaurante. Deu para entender? A Maria Inês fez aniversário ontem. Tá. É Então, muito irmão dessa época. isso aí, família grande. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, nosso estudo muito rico, realmente muitas informações, né, que vão nos ajudando, não só do trabalho na Casa Espírita, mas na nossa vida de relação. Tudo isso que a gente falou aqui nos ajuda na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós só temos a agradecer. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece, por favor, de agradecimento. Sim. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos, Pai, essa oportunidade de conhecer mais a doutrina espírita, que Jesus possa estar presente sempre na nossa vida, agradecer a presença da espiritualidade da Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, agradecer aos nossos mentores e a Jesus. E pedimos, Pai, a vossa bênção, a vossa proteção, que possamos ter uma noite tranquila, que possamos ser instrumento de trabalho, de paz, de amor, que possamos trabalhar com Jesus e para o nosso próximo, procurar fazer o bem, para que possamos crescer cada vez mais. E pedir a permissão para dar para encerrar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, desejo uma boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta aos nossos estudos. Que Jesus Boa nos noite, gente. fortaleça sempre. Obrigada aí pela Boa companhia. noite. Tchau. Boa noite aí para todos. Em paz, Boa noite. né? Tchau. Eu vou encerrar aqui para todos, tá? Ok, tchau. Boa noite.